Escara fue levado para outro mundo como un patético vilao de tercera categoria. Mas sabendo que esse mundo tinha sus dias contados, resolve dar um jeito nisso, salvando a cinco crianças endemoniadas que me tarde. Destruiriam o mundo. Só que ele não esperava que ele ficariam tão obcecado por ele, que tudo que ficas no se. Caminho seria despedaçado. E posso falar, essa obra é boa de me. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, e se inscreva no canal e ativa o sininho. E claro, vai pro vídeo que me ajuda muito. E sem me enrolação, vamos de obra. Tudo começa no contando que no tempo de 10 anos a Federação do Reino do Leste vai ser completamente aniquilada nas. E para prevenir que isso aconteça, Escara tem que salvá-los de se tornar o seu patrono. Mas como esse objetivo a mente, ele não esperava que se escalasse nesse nível, onde tudo que ele planejou. Idealizo foi virado completamente do avesso. E pra gente entender o que tá acontecendo, o nosso proto era CLT. Escravo, trabalhando 78 horas por semana, até que simplesmente do nada ele possui nobre no mundo de fantasia. Isso até que pode ser uma coisa boa e ele mesmo sabe que sim, ela é boa, mas ainda sem sua vida e a pessoa que ele possui so bem estranas, onde ele nem mesmo consegue o que tá escrito no livro, mas o mordomo la dole. Sabe que Escara tá completamente maluco por causa do livro tá do avesso. E nesse mundo basicamente ele é analfabeto, sem nenhum poder especial, mas pelo menos ele tem uma vida muito luxuosa, como o banquete inteiro supro. Ce café da manhã. E claramente ele tá muito feliz com isso, pois a comida é muito gostosa, e até o sebano saudado. Por lindas empregadas. E ele pensa que ser jovem mestre da família de conde, onde ele pode ser inutile mimado. E lá mesmo tempo, é de fato uma vida maravilhosa. E lá mesmo sabe onde foi parar. E lá do lado é pregada. Lavando a sua costa. Fala que o jovem mestre iram voltar amanhã, então ele deve dormir cedo hoje. Só que o nosso protem duvida. Pergunta de quem ela tá falando e pregando pouco duvida como isso. Fala que o jovem mestre, o Leo e o Tony Palatio. E la pergunta por ele tá falando assim, como se ele não conhecesse a sua família. So, que nesse instant a realidade de ele completamente quebrada. E ele pergunta, como assim Palatio? E por que ce nome? Parece familiar para ele? Mas logo depois ele perceba merda que se mete e ele fica completamente chocado comme. Isso, pois pelo, que ele pode ver ele tá pistil-ideia e ça, pistil-ideia e RPG de turno que ele jogava. Antigamente. O bagulo e que não importa a rota que você escolha, quando cinco grandes pecados aparecerem. Furia, ganância, preguiça, orgulho e obsessão. O reino, a nobreza e a cidade, basicamente tudo vai começar a aparecer. E entre elles, obviamente, a Casa Palatio, onde se filho me velo, Leo Palatio, e o rei das prostitutas e o segundo filho, Tonio Palatio, e o rei das drogas. E o eles são basicamente uma família de arruaceros que faz parte de e ma missão secundária antes do episódio principal começar. E depois que ele toma o sabe, ele vê la para fora e fica. Objemo no jogo, o jogo da amistad, a mesma vista que ele viu no jogo, onde a missão secundária começa. O objetivo de investigar o reino de Asteria, principalmente a Casa Palatio, que está envolvida em prostituição ou tráfico de. E ele, reconhecendo aquela cena, sabe que tá muito, egora. E os Palatios são os primeiros a serem. O terceiro filho da Casa palos cinco grandes pecados. E ele é basicamente villo extra. O terceiro filho da Casa Palatio o Alan. Palatio, jovem mestre completamente inútil que não serve de nada para a história. E ele de volta na sua cama so. Peda Deus que por favor ele volte para casa, pois ele quer ser CLT escravo de novo, trabalhando incrível 78 horas por semana. Mas ele correndo de desespero, se pega tudo que adianta de viver uma vida de luxo se ele vai morrer. M10 anos. E isso com certeza é pior do que ce mês de salario atrasado. E il completamente desolado, não sabe como foi. Possuir personagem tão inútil assim, sem não pode. Mas logo ele percebe algo estranho. Como assim pode? E como? El jogo es jogo, ele sabe o que acontece dali a 10 anos pra frente. Então, basicamente ele é profeta. E então ele se pergunta de por ele não remove, o que fez esse mundo perecer. Então, foi nesse dia que ele decidiu. El mudar os cinco grandes pecados para poder ter uma vida tranquila. Mas ele ainda não sabe que nesse tempo ele ainda son criança. E ele, o Alan Palatio, tem zero poder.
Mas no fim el vate que faze isso para sobreviver. Entend-se. Passaram 2 meses o ce cavaleiro. Fallu que el resgataram orfa daquel misterioso orfanato que era basicamente au centro de testes humanos do leste. Et il déchoue au cuidado de orfanato para aquela garota. Chamado Yusia. E escariña de Oloso e o Evan, o cavaleiro do Alan. E o nosso prato fala para el que ele é muito bom. Notar esse o muito habilidoso. E o cavaleiro fala que certo e pergunta se por acaso isso e o melogio, pois ele não. Pode saber com base na sua expressão facial. E o nosso garoto fala que sim, e claro. E comme sorrisinho, extremamente. Forçado fala que espera que el possam trabalhar bem junto. E o Evan fala que nove se acostumar comme isso tão cedo, pois pelo que ele se lembra, el costumava-se bem obvio quanto a suas emoções. Só que ela sabe que a sua possessão fait comme que esse corpo endurcesse a sua cara. Mas mesmo assim o Evan, vem feliz comme ce elogio. Fala, que de qualquer forma ele agradece. E esse personagem Evan era bem raro no jogo, porque sempre foi honesto e leal, mesmo em meio a todas as contradições. E foi por isso que ele contra tu. E logo o Evan fala que então o nome de Raliuten. E o nosso garoto fala que sim. E o cavaleiro fala que pode ver o porquê. Pois mesmo como solos que trabalham. E muito tempo como mercenário, aquela garota não é uma criança normal e ela era forte e suficiente para ele não. Entende o motivo de la ter sido presa. Mas ela anda pouco em dúvida pergunta porque ele não trouxe ela ali. Não tem nenhum benefício manter lá. O Alan fala que ele tá certo e claro que ele pode parecer pouco negligente. Ao invés de usar ela, mas ele sabe que deixar ela lá faz parte do seu plano, pois aiute bludia, humano humanaque. Assino contrato como entidade de outro mundo, para opter poder se tornar a furia dos 5 pecados, matando centenas de milhares de pessoas. Mas agora ela não vai se tornar a furia e crescer em paz como uma criança. E finalmente ele cuidou de uma das bombas ele sabe que apenas precisa fazer uma desculpinha. E alguém fala. Para o Evan ele deve saber que ainda não é a hora. Encarando ele bem sério. Enquanto o Evan se pergunta que cara é. Essa é bem dúvida pergunta como se não é a hora. Mas depois ele começa a pensar nisso. Enquanto o nosso garoto fala que. E sim mais ele deve garantir que ninguém fale sobre isso e ele pode investir fundo nele também. E logo ele entrega uma carta e manda le dar isso para Utah. E o Evan pergunta se isso é importante. E o nosso protoso fala para ele que so. Ela pode ver isso. Ele acha que deveria tranquilizá-la de alguma forma possível, já que ela passou por muita coisa. Eva pergunta se realmente é uma carta de conforto e logo ele promete entregar ela. Então simplesmente ele vai embora. Damaseo, começando a entregar a carta para Yushia. Enquanto o nosso garoto lá no seu escritório fala que mesmo que não. E sabe que isso pode tranquilizá-la. Pelo menos é melhor do que nada e ele tentou. Pois o real propósito dessa care para. Usar frase que l'ouviu desnas de vez no jogo, onde o arcebispo pede para o pecado da furia se acalmar e falar. A seguinte frase. A agonia das trevas, impassividade da luz, pertence a que dá. E durante a historia do pecado da furia, a garota no ligu para, nenhuma explodiu a cabeça do arcebispo, falando com muito odio que já era muito tarde. No jogo as tentativa de acalmar a furia e miseravelmente uma fala. E assim a luta começa mas dessa vez pode não ser. Tão tarde assim. E agora que ele cuidou de ele pode ir para o próximo. E ele comenta que é ridículo se tornar amigo. De monstro por causa de uma frase, mas talvez funcione, já que eles adoram algo de us de outro mundo. E é difícil de descobrir a forma que es cara pensam, pois pelo que eles sabem. Basicamente, eles são lunático. Psicopata. Então assim, o entregu a carta para Yushia e ele começou a ler aquilo sem expressao. E o proprio cavaleiro se pergunta que tipo de mana é essa, e ele é completamente inacreditável e uma criança muito estranha, como se não tivesse emoção. E logo ela bem seria pergunta para ele se ele diz que o cener. Alan mandou essa. Elle é lá o Eva fica meio surpreso com a sua reação. Pois agora definitivamente ele parece demonio. Perguntando para, ele porque ela não quer do seu lado. Ele fica bem nervoso com isso, sem saber o que falar. Percebendo que manifestar a mana dessa forma é possível apenas estando no reino da maestria. E ele bem assustado. Começa a lembrar das palavras do Alan falando que ainda não era hora. E logo ele percebe que pode falar isso. Então ele. Il bem nervoso fala para Eose, Senhor disse ele que ainda não era hora. Il logo a garota se acaba, e fala que. Entende.
En quanto elle allait basicamente a palavra que es bispo falu para ella. Et ella fica ben feli comme isso, falando. Que e uma promessa que apena ella et au semestre saberia. Et ella fala que entende en quanto Evan ficame. Et nervoso anda. Et agora de fato parecendo uma psicopata apaixonada. Et la fala que entende quel quis disait et en quanto. Isso, de volta nosso garoto no se carto, cas dormindo. El fala que gostaria de aumentar a sua vida e pleta. De luxo ate a luata brilando para eloge. Entend el fala que vai trabalhar duro amana para melhorar me. Da sua vidinha e salvar mes hommes demonio. O agora no outro dia, o nosso garoto na biblioteca tem varios livros. Cando na sua cabeça. En quanto el fala que anda no achu o que el queria. Et procurar pista sobre o terceiro chef. Vai-se ben difficile. Mas logo o Evan aparece avisando para, el que el salvar a segunda criança que el mencionou. Et, Laura pergunta se el realmente conseguiu salvá-lo, mas el quer que el garanta que el tratou el bem. E o fala que, sim, el fez isso logo depois de le salvar ela do mercador de escravo, so que nesse momento, para surpresa de todo, alguém entra de uma quebrando tudo. E a primeira coisa que el fazao entrar e falar que entende seu irmãozinho. Alan estava ali. Escara e o segundo filho do conde e o Tonio Palatio. E ele começa a zoar como o nosso brother, perguntando por que o analfabeto está segurando um livro do nada, e ele escutou que ele estava estudando recentemente, mas ele fica puto pois o Alan não respondeu ele manda. Que ele responda agora ao seu irmão me velo. En quanto a nossa garota pensa que Escara é peno saco, com certeza. E como ecoal o dava isso, e ele realmente gostaria de revidar, mas ele anda muito fraco. Então, basicamente, se fingindo de inocente, ele se curva perante seu irmão, falando que parece que ele deseja usar a biblioteca. Então ele está sendo e ele pisando na cabeça do prota, pergunta se ele reconheceu o seu lugar, só que nesse momento algo é atirado nele e logo ele percebe que é uma faca e fica surpreso porque matirou. Encontrou lá na sua costa, outro cara fala que eles são muito barulhentos e o cabelo de fala. Que não quer que sangue seja a primeira coisa que ele vê de manhã. Então ele manda ele meterem o PS cara eso. Primeiro filho do conde, o Leo Palatio. Mas logo os dois irmãos que se odem se encaram. Contou falando que mandou ele. Parar como isso, pode entrar na biblioteca, mas o ele fala que ele fait da droga e manda ele ser en quanto pode, canto o nosso. Garoto lá no canto vai ser no fininho. Não querendo se meter comme ele. Pois il sabe que o rondado de Palatio sumiu rapidamente do jogo, principalmente pela missão secundária, mas a sua força é maior do que ele. E basicamente, os irmãos merdinas. Que ele tem estado lutando, pela posição de chefe da família. E de lado tema. Grande figura do submundo, o rei da prostituição, e do outro o gerente do cartel de larga escala o rei da droga. E ele sabe que não pode mexer como ele pelo bem da sua vidinha. Então ele o Evan vou ser no fininho enquanto ele. Pensa que o que ele quer de verdade é viver de forma feliz. Sendo filho fraco e inutile. E logo ele volta como Evan para. O se carto. E o Evan fala que o segundo filho não parece normal também. E o nosso protosso encara ele. Perguntando o que ele quer dizer como isso. E mas o Evan, duvida vai se perguntando como é que ele descobriu, sobre o mercador de escravos os experimentos biológicos acontecendo em outra região. E parece que ele realmente andou se preparando muito para isso. Enquanto Nossa Senhora está estirado no sofá completamente exausto e esavo. Fala que ele é muito peculiar e se ele enviou a criança para o orfanato. E se é nosso garoto fala que sim, foi isso. Enquanto Alan lembra que ele dit que a criança não era normal, e na verdade ele estava certo sobre isso, e pois ele é basicamente de escala catastrófica e como o Reino Unido composto por várias nações. A nação, o central é o Reino de Calian o que ele salvaram do mercador de escravo. O segundo boss do jogo o do Macallan. Depois de ser vendido e abusado por todo lugar, que passava. El tornou dos 5 grandes pecados o pecado da preguiça. Então aniquilou os rinos da forma mais horrorosa possível. E foi nessa parte da história que muito jogador ficaram surpreso com a crueldade do jogo. E ao contrário do seu apelido, ele foi conhecido como alguém que trabalha duro para pagar tudo que merecem. Por isso, ele enfatizou tratá-lo com muita gentileza. E o Alan fala que a razão pela qual ele viu para o orfanato e porque anda nem a hora. E o Evan fala que como ele esperava, mas
El pergunta sobre a carta que el enviou para Yushia. Isso e sobre a segunda criança. E o nosso garoto fala. Que sim, onde ele basicamente enviou uma carta para saber como ela estava, e pedindo para ela cuidar da criança. Ele enviou. E no orfanato, onde eu cuida de todo, o dos maca estava lá no canto completamente rasgado, destruído, como uma criança quebrada. E logo se aproximou dele falou que pelo que ela pode ver ele está quebrado. E la pergunta se essa marcação os traços daquilo. E la pergunta se foi a Cabra Negra, o que surpreende muito. Jaroto Orlando para ela e la parecindo completamente demonio de novo. E la fala que mesmo assim a grande lua ena. O escole, entend ela para penisa, entend ela manda el sentir o poder que recebeu e deixar ce potencial se liberado. Caso ele seja leal e siga as ordens, ele poderá ter a sua vingança, o que surpreende muito o garoto e como poder. E muito estranho emanando dele, enquanto a caravalando a carta do sebestre comenta que agora ela deve mandar a sua esposta como uma leve saudação. E no outro dia de volta para a biblioteca, o nosso garoto se pergunta anda onde está. O terceiro pecado. So que nesse momento o Eva abre a porta falando que ele tinha problema mo ele mesmo não sabe como explicar a situação. O nosso garoto pergunta o que está acontecendo e manda ele falar logo, mas logo ele nota algo estranho e pergunta se aquele merda morreu. E ele acertou mchio. O seu segundo irmão, Otonio Palacio, foi de F. E no enterro dele, ele foi até o caixão, encarando seu irmão falecido. Enquanto lá no canto se pé, alguma mulher. E nobre se assanhavam para cima dele. E quando ela se pergunta como é que isso pode acontecer, que ela está muito chateada enquanto a outra se fala que está como muita fome, quer ser dali logo. E ele avait pensando que sabia que essa família era conturbada, mas realmente isso está em outro nível e vai sentir o gênero dessa fantasia se sombria. Mas, de qualquer forma, para o Tony morrer assim de uma queda acidental e muito diferente do que ele se lembra, Poano jogou o seu primeiro irmão foi o que o matou, falando que finalement ele matou es verme após 50 anos e agora ele será o herdeiro, o novo conde de Palacio. E encarando o cabeludinho, ele percebe que a felicidade está estampada na sua cara, como se ele pensasse que ele tinha muita sorte. E Orlando de volta para o seu irmão, ele pensa que mesmo assim ele tem que resolver outros problemas. Então ele não pode ligar para isso agora. E basicamente um ano se passou nesse ano. O problema de sucessão foi resolvido pelo Leo, que virou encarregado do cartel e o condado se tornou um dame pacífico. E enquanto isso ele e Yuja se tornarão amigos de Caneta, pois ele sabe que se manter o contato como ela e sera útil no futuro. E ele lendo as carta fala que essa criança são realmente boas. E no fim da carta tema lista de patrocinador. E ele comenta que a lista cresce novamente. E é muito interessante que me patrocinador continuam contribuindo como pequeno orfanato. E o Evan fala que sim, embora seja um comum boa, mas logo ele lembra de. E o fala, para o Alan sobre aquilo que ele estava procurando. E ele recebeu chamado de guido de informação sobre. Ele terá machado uma pista. O que surpreende muito o nosso garoto perguntando se é sério e se ciúme. Alivio, pensando que devemos ser livros ancestres sobre, o terceiro e finalmente ele vai achar algo. Ele fica muito animado como isso. Pois finalmente sua vida está andando muito bem e muito pacífica por sinal. Mas agora é muito local, basicamente na biqueira da cidade de Margot, tem dois bandidinos andando pela cidade, enquanto o caraca fala que me velo da família Palacio é bem generoso. Sempre dando muitas recompensas enormes e outro vale que. Sim, essa organização tem crescido muito com centenas de membros. Só que escreme-se daquele beco, ele se perguntam. Como herda está acontecendo ali como todos os agentes, mortos e logo. Ele notam, os outros como a da gaz, e facas del proprio. Apontada para os seus pescoços, e ele perguntam que merda está acontecendo e logo o luaro percebe aquele careca. Fazendo a mesma coisa que os outros. E simplesmente todos se matam ao mesmo tempo, enquanto daquele beco vesando. Alguém encapuzado, su olhando para aquela cena como indiferença. E essa pessoa era o Deus e logo atrás dele. Aparece a falando que ela adora ver o espetáculo de marionete de loge. E parece que ela attend mais uma coisa. E o dos BMC, pergunta se tem algum ponto em fazer isso. E a Yuta pergunta se ele tem do dele. Mas deu. Fala que não é isso, porque se cara matam, pessoa para criar drogas. E só que ele não sabe se tem, algo a ver como. Sua vingança. Só que Uti fala que c'est claro que tem.
E esta faz para criar espaço retorno para ele. E la pergunta como é que el podem deixar ali, sujo quando el chegar. E o dos ben serio, fala que entende. Simplement, os duas semaines dali, enquanto a fala que ele. A lua azul sera o, a sua espada como símbolo de uma. Lua invertida bem no meio da cidade, onde indica o início de organização extremamente perigosa. E sendo assim, já. O nosso garoto troca cartas como a Yutia. E dentro da sua mansão, o Eva vai andando por ela, procurando pelo jovem mestre. E est-ce que el acha, el ken o chao completamente exhausto, falando que então ele tava ali. E el dá joina para o Evan falando que o quinto foi mandado para o orfanato, a última criança de toda. E o nosso proto fica muito emocionado com isso, pois finalmente acabou. E nesse meio tempo ele salvou os pecados que faltava me como agradecimento ele dá bolinho para o Evan. E enquanto ele branca como Evan como se ele fosse cachorro, ele vai lembrando que ele teve problema para procurar a ganância. Mas fazer o Evan trabalhar como se conhecimento do jogo funcionou muito bem. Então ele fala para o Evan que ele fez bom trabalho e ele pode descansar. E o Evan pergunta se ele quer dizer que ele está livre do dever relacionados ao orfanato. E nosso proto. E o Evan fica extremamente aliviado com isso. Mas ele encar mestre pergunta se ele não está feliz. Nosso menino fala que sim, ele está muito feliz. Só que o Evan fala que não parece, mas o Alan fala que sim. Ele tá até sorrindo agora, mostrando a sua micro-expressão de felicidade, mas na cabeça dele vai pensando que ele não esperava que as coisas fossem tão bem assim. O nesse maldito jogo, os 5 pecados viraram isso por causa do seu terrível passado. E mesmo que agora seja o passado, antes dele serão os talo pecados, a chance de salvar os ante. Que ele sofre sans me se vantou, e rambecha, e ele estava preocupado de resgatar els apo estarem traumatizados. Mas no fim tudo deu certo ele pergunta para o Evan como tá ando o fanfanato e o Evan fala que tá ando bem como sempre. Ele até trouxe uma carta e comenta como ela que ele pareciam bonecas quebradas ante mas. Agora ele parecem estar bem iluminados. O que surpreende o nosso garoto, pois ele percebe que trans precisam contratar. Mais cuidador. Ele realmente não pensou que faria trabalho tão bom assim. E ele se pergunta se por conta de enredo ce personagem ser sentimental quanto ao orfanato e ele lendo a carta fala que a última boa é garota certa coisa. E o Eva pergunta se fala algo importante, na carta enquanto ele valendo o que lá. Escreve que todo mundo está bem e alguns em particular. Esto crescendo muito e que ele não precisa se preocupar. Como Deus. E além disso, ele não deve se preocupar como as outras crianças. E ele fica bem felizinho como isso, falando que pelo visto eles estão apenas crescendo muito bem. E vendo como eles estão crescendo, ele pode dizer que ce meio ambiente é bem precioso para ele. E o evancelado pergunta quando ele planeja conhecer as crianças e ele sempre fala que vai ir, mas não vai. Mas o Alan sabe que na verdade ele não planeja conhecer elas nunca, pois mesmo que seria bom ficar próximo deles. Ele não tem uma personalidade que ele gostaria de ficar por perto. E talvez seja por e causa da forma brutal que os pecados foram criados. Mas ele acha que não vai ser tão ruim assim após ele ter salvo todo ele daquele maldito evento. Mas no fundo ele ainda tá medinho. Então ele fala para o que daqui a 5 anos talvez o cavaleiro fala que entendam quantoso, nosso prota pensa que além de que ele precisa de habilidade para se proteger desse maldito mundo de fantasia. Infelizmente ele não precisa de talento para magia e se corpo. E o Eve lá na frente, pergunta se ele já escutou falar sobre a lua azul. Mas o ela pergunta o que diabos é. Isso, e ele nunca ouviu falar. E o Evan fala que é uma organização que ganhou fama por caçar criminosos. E então nosso garoto fala que eles estão basicamente caçando criminosos e limpando o lixo, o que é bom. Mas ele pensa que ele nunca ouviu falar sobre ele. Então ele devem logo desaparecer. Mas o Eva fala que escutou que ele mata nobre. Acho que seria bom saber sobre, ele enquanto o nosso garoto, desaba e fala para o Eva que ele pode dormir perto do ce quarto a partir de agora, pois isso pode ser sério. E na acorda para o orfanato a noite como falando que agora. Eles irão ouvir o relatório semanal. E ela pergunta primeiro sobre o norte a garotinha meio fera fala que ela arrancou toda as cabeça do comerciante de escravo parecendo muito fofo quanto foram, uma atrocidade dessa. E essa garota é o pecado do orgulho a seu rang.
Equo el avait pulando et se divertendo, et la fala que dis que iria. Et de chalos viverem se fala sardoso olos, mas ningem consegu falar. Agarota comme livro fala que os corpo. Udole forum quemados e so pecado da ganancia arini. Et do outro lado, o garoto santadona escada fala que o. Tambe acabu para el. Deux conta de todos centro de tests illégués de humanos et il transformu os fodidos de. Avalon, que stavam causando problema im carne moida. E esse maluco eso andan, o pecado da obsessao. E eso ala. No centro fala que isso esotimo de ouvir et tudo está ando de accordo comme a sua vontade e eles existam pelo bem da loi. Et ça est basicamente, a grande organisation secreta que trabalha para, a lua, azul que ultimamente tem, botado medo. Em todo mundo. So que nesse momento Deus fala que entre tanto, aparece problema, e aí o tiputao encarae. Pergunta que problema poderia acontecer quando tudo é perfeito de acordo comme a sua vontade. Mas o dos pergunta para. Hélas o chefe de Avalon não é, o filho, me velo da família do Conde Yuel, encontrou uma ordem escrita perigosa. Enquanto estava no sul, onde o filho me velo do conde parece estar atrás de vossa grandeza, o que deixa a utme. Ainda nesse momento, exalando uma hora sombria, o que assusta a todo. E ela fala que entende muito bem e ela fala. Começa, aller aquela, carta, on dit que de poids, de haut. Contimore, elle devait matar el comme veneno. La garando. Aquilo fica comme audio. No se coração fala que realmente entende es caractère passar do limite. O que Noé. Et surprenante et que dois anos de poids au con de Palatio que au pedo prota, moreux de fato et o nosso menino pensa. Que a sua morte foi espalada como uma insuficiencia cardíaca, mas é claro que foi por overdose. Et là do lado se move. E conversando comme outras pessoas e pergunta se realmente a lua azul atacu novamente. E os subordinados falam. Que sim, eles atacaram na última noite e pergunta se os outros foram morto novamente. E o nosso garoto escutando. Isso vai pensando que parece que eles estão ficando atentos sobre essa tal azul. E ele sabe que como a morte do Conde, sem que ninguém se importasse, tudo acabou em silêncio. Mas óbvio que não foi tão silêncio assim poiso. Seu irmão tinha armado alguma para ele. E de volta ao seu quarto, Evan pergunta para ele o que ele planeja fazer agora. Ones ponto aquel merda do primeiro jovem mestre. Só que ele nota algo estranho e pergunta. O que sabe ça? E o nosso héros isso diz, para ele para preparar as coisas, pois eles irão fugir hoje. Ce cave pergunta. Como? Assim fugir hoje? O seu plano é realmente meteopé, mas o Alan fala que não totalmente ele só estou ando. Para Becho. E o pergunta se es Becho que ele fala é cidade de Rodmil. E o nosso garoto fala que exatamente isso. Ele plegia para uma cidade pequena para o sul de Palatio em Rodmil. Mas enquanto ele ia embora, o seu irmão. Obviamente encarava ele enquanto se perguntava o que ele deveria fazer agora. Mas realmente no ligando para o seu irmão, ele finalmente achou uma casa em Rodmil e de manhã preparou seu café da manhã. Ele e o Eve estavam muito animados comendo comida caseira. Só que depois de 3 dias de férias, o nosso garoto teve que voltar para a Amazá pois, agora ia, do funeral do seu irmão me velo. E ele fala que realmente não acredita que ele voltou ali. Es perguntam, se ele morreu de forma diferente, e por caralho ele morreu agora. E ele lembra que falaram que ele. Vez facado no coração, e quem poderia ter matado ele. E logo, ele se vira para outro, cavaleiro, e pergunta a cosada. Es sua morte. Mas aquel cavaleiro fica como muito medo de encará-lo e se pede desculpa muito nervoso por olhar para. O enquanto ele se pergunta que merda tá acontecendo e o que tem de errado como es caras agora. Mas enquanto ele vê. Andando pela casa, todos deixam el bazar como medo. Só que vai lá atrás o acompanha. E logo o Alan pergunta para. Evan o que ele achou. Mas o Evan bem sério pergunta para o Alan se foi ele quem fez que Avalon desaparecesse en mima. Noite, surpreendendo muito o nosso prota. Mas ele olha de lado para outro e percebe todo como medo dele. Ele mesmo se pergunta que merda tá acontecendo ali. Mas para entender o que tá acontecendo, vamos voltar algum momentos atrás. Não muito tempo depois do dia em que o Alan foi para Rodmil e na carruagem o cavaleiro falava como ele. Se não seria melhor eles irem para uma cidade maior. Mas o Alan fala que não. Jamais nunca, pour Rodeme, o lugar onde. Ele decide ficar, e salvar os grandes pecados da desgraça, e impedir a ruína desse mundo já foi perigoso. E Rodme não tem nada a ver com a história original do jogo. E a Vila Palatio é ali também. É um lugar perfeito para o nobre viver.
Etan welker vive uma vida tranquila sem nenhum problema en quanto no faz. Absolutamente nada. Mas el metendo po se fala para o Evan el tamo motivo para isso, mas o Evan manda não. Enganalo me, pois el sempre fala essa coisa enigmática quando tá entediado, en quanto o nosso garoto fala. Que coisa boa so boa. Mas observando a carruagem, ando embora, o seu irmão me velo se pergunta o que ele deve fazer como ele se ele deve matá-lo ou não. Mas realmente não importa se ele tá vivo ou morto. E ele planejava matar. Escara comme venno quando se pemores, mas ele rapidamente diz para ele que de silenciosamente para longe, então ele não tinha razão para matá-lo. E ele se pergunta se porcas coisa não estão indo bem, mas esse irmão me novo realmente o irrita. E logo ele chama o Alman e ordena que ele siga a carruagem. Só que o Alman pergunta se isso significa que é para matá-lo. O que surprende muito Leo, porque pelo que ele se lembra, ele nunca o responde. Não importa as suas ordens. Mas ele se pergunta porque ele fez uma pergunta agora e ele me irritando fala. Que esse o seu trabalho e ele deve fazer o que ele dit. Só que para o choque do Leo, ele recebeu uma espadada. No se peto en quanto, ele pergunta como ele usa a traí-lo. Mas o amant fala que é como brincar de guerra. Foi divertido. E fez alma que trabalhava para o Leo, era na verdade o Hidan, o membro da Lua Azul. E fala para o Leo que ele tem a crença pelo que ele fora ensinados pela Lua Vermelha. E como Lua Azul, ele é a espada daquele. É natural que ele se move de acordo comme ce zejo. Mas alguém tentar ferir a grande Lua, ele pode agir. Por conta própria, já finalizando o Leo. En quanto ele fala que é por isso que ele estava esperando ele dizer aquilo ele. Pensar que demorou realmente, 2 anos. E o le muito mudo falar que se subordinado no iam deixar ele escapar. Só que o almo fala que comme a sua palavra avalon va sumir do mapa. E é realmente triste que a grande Lua de uma chance para ele, mas ele não soube aproveitar simplesmente como alma sumindo dali. Mas a tal grande Lua que não sabia de nenhuma do que estava acontecendo, tinha acabado de acordar cedinho na sua nova cidade, falando que esse dia estava muito bonito e outro dia tranquilo. E ele acorda quando quer, como que ele quer. Ele é capaz de viver uma vida como verdadeiro nobre, e ele pergunta-me se talvez ele deveria abrir uma loja de touradas. Só que na o afronto Evan aparece falando para o jovem mestre que ele receberá uma carta. E o Alan começa a ler a carta, mas pergunta que merda é quel, onde está escrito que devido à morte de Leo Palacio, ele requisitam que o Alan Palacio retorne a Mansao, descendo ele completamente boca e aberto. E foi basicamente comme isso que a sua feria acabaram de ver. Então, de volta à présente, foi assim que ele voltou para Mansão Palacio e ele realmente se pergunta que reação é essa de todos os outros. Enquanto o Evan pergunta mas uma vez se ele realmente se tornou. E líder da sombra, enquanto o nosso garoto, pergunta de que merda ele tá falando e muito triste. Sem saber o ele se fazer, ele pergunta para o Evan se ele pode explicar que merda tá acontecendo e porque ele é o vilão do nada. E o Evan fala que ele é o único que se beneficia dessa situação. E depois que ele se da propriedade, o Leo foi assassinado e ele tão malibo, o que deixa o Alan en choque. E o Eva continua falando que a Valon já era. E como a morte d'Ololina vai incomodar mais, o que significa que ele é o líder da sombra do condado e mandou matar o seu irmão. E o Alan pergunta se ele realmente acha isso engraçado. Mas ele realmente não sabe como caralhos isso acontece. E nenhuma organização é capaz de matar o figurão do submundo nome, instant assim como se não fosse nada. Mas ele fala que parando para pensar tinha uma organização que caçava outras organizações. E o Eva fala que sim a Lua Azul. E o nosso garoto. E fala que talvez tenha sido ele, mas o Eva fala que a informação é que ele não está envolvido nisso. E a Lua Azul deixou uma marca ao invés de um corpo. Mas entretanto foi dito que os membros de Avalon foram mortos como uma espada. A estrada para o inferno foi aberta. E o nosso garoto, tremendo de medo, fala que então ele é o líder da sombra que matou o seu irmão me velo. Mas ele vai pensando que essa tal de azul não aparece no jogo e nem tão como es. Fracote estarem envolvido nisso quando desapareceria antes da história original. Mas ele mesmo não sabe quem fez isso. Mas no esconderio da Lua Azul, a líder dele, a Lua Vermelha, pergunta se tem algum traço. Mas as isso. Garota ao lado fala que não. Ele não deixará nada e a sœur fala que o mesmo ali, nada além do golpos. E nes
momento outros do voltam, que eo de falando, et 486 soldados de Avalon foram eliminados. Et là atrás o Radan apparaissent. Et como ele diz, el cortu ele ao meio encanto a psicopata da ua fala que isso é perfeito. Et então foi basicamente. Assim que Avalon, uma enorme organização que domine o reino de Esteria, viru poera em apenas 5 dias. O daio. Rada vai été a ua e fala que não achou que a limpeza foi perfeita e la pergunta o que ele quer dizer com isso. Ici el fala que controla isso como os nobres conectados a Avalon e o ducado de Altiatem uma conexão bem profunda como. E a ua começa a ler aquilo e logo depois ela fica indignada falando que, e el já saban, o que l'avait dizer. E on contou, alancar o deux as dua, garota, et também umbrado am que fala animado, que el cuidara disso furtivamente. Et depois, que tel fala miso, a suspira aliviada, e fala que outra. Quasa e la pergunta, essa informação, e confiavel e arini, fala que, e esse assunto está sendo tratado separadamente da lua azul. E o de sao lado fala que todas as guildas agem. Igua. E chamu isso de espada do inferno feito pelo mestre da espadagem. E a pergunta se ela deve continuar. Cupendo os movimentos se, e io te fala que sim, e isso mesmo, mas isso não deve chegar aos ouvidos daquela pessoa. Mas, isso ele já sabe. Só que Deus fala que isso ameaça a família dele, Massa fala que não foi uma ordem e eles são espadas. E ela pergunta se o espada não pode pensar por si mesma ou a lua azul deve se mover apenas por ordem. Devemos se lembrar disso. Pois ele sabe de todo e não devemos nunca desapontá-lo, deixando todo bem. Nervosos como isso. Mas o dos pouco desconfiado, fala que ele não entende uma coisa. Para alguém com habilidade impressionante, como a Utah, sente tanta ansiedade apenas porque ela tem medo de ser descoberta. Isso é realmente incrível. Mas logo mudando de assunto, ele fala para o que ele entende tudo e pela grande lua e por ele. E agora voto para o nosso garoto, agora no escritório do chefe da família, que no caso ele. Enquanto ele coberto por Pegaminos, fala que não aguentame. E depois do funeral do seu irmão, ele tinha mês de paplado atrasado e estava super ocupado. E a única coisa que ele quer fazer agora é se recomer. Se perguntando se não é isso que os nobres fazem, e mesmo que ele tenha feito inimigos, a morte do Leo era daqui a 6 anos. Mas ele percebe que o padrão de morte do jogo mudou. Ante toda essa paplada caiu para ele o talerdeiro. E logo na sua frente algum velos abrem. A porta sodando o jovem mestre como mesmo papéis. E ele muito cansado se pergunta por que todo mundo tá, trabalhando tonto e quando estava ali, ele costumava procrastinar ao máximo. Mas como nosso garoto tem sua, ele tem que trabalhar, os velo pensam que ele está bravo, então ele tem que trabalhar duro, pois ele não querem. O Alan. E o Alan se pergunta se eles estão trabalhando tanto por causa do rumor que ele o cabeça por trás. Todo mas na real é só CLT que quer fazer o seu trabalho tranquilamente, e mais tarde conversando como Evan. Oh. Evan fala que sendo honesto, ele tá muito surpreso, e ele pergunta, que merda é essa de bel e ele realmente quer ir para lá. Então, dona da cena muda para bel de festa como nosso garoto Evan entrando no bel, ele fala, que su deveria ele estar muito cansado. E esse bel das aristocracia da parte do sul do reino. Basicamente uma troca de nobre, e em breve ele sera conde. Et talvez ele devesse usar essa chance para criar contatos. E formar contatos, comme nobre, e algo crucial para futuro pacífico. Mas assim que ele vê caminando entre os nobres, todo começa a correr com medo dele, não querendo se aproximar. E quando ele tenta cumprimentar dele, aquele cara fica com medo e se correndo. O lado, o Evo começa a dar risada pedindo para ele não ficar tão chateado assim. Mas o nosso garoto pensa que ele não tá chateado, não o todo. Pelo menos isso era o esperado. Isso ele fala para o Evan que veio ele mais tarde, pois na cabeça dele ele sabe que eles o desprezam por ele ser de classe baixa. Ao contrário do seu estimado bisavô, a atual família Palatio é cheia de trombadinas mas ele como certezano. E veio ali para ser desprezado. Então logo ele pega o vinho, e fala que irá mostrar agora as suas habilidades sociais. Ele andou secretamente praticando. Então logo ele vai direção a garota e fala que o nome des vinhos é realmente único, especialmente a fragrância que é bem distinta. Mas enquanto ele falava isso, ele fala que gostaria de ter alguma garrafas en casa, encarando ela como seus riso. Amigável,
que para outra pessoas e sorriso de psicopata. E a garota. Vando aquilo fica comme muito, e começa a corredole. Falando que va falar comme se pay para via algun para, isso a casa. Enquanto ele fala que no isso e manda ela se acalmar, mas simplesmente ela vai embora. E os nobre. Lá atrás começa a comentar que ela acabou de forçar, a aliviar vinho regional, exclusivo, para sua casa. Sem, mais não menos. Elle est réellement un mendigo problemático igual aos seus irmãos. Elado selado e va tenta. Mais m'avait consolar o nosso héros. E o nosso proprio completamente negação, pensa que essa jovem senorita apenas. Deve ser timida nem comme medo d'elle. Elle tenta mais m'avait se aproximar do nobre. Basicamente a noite passa. Comme zéro conexões e evanzoando comme ele que el gaou cavalo de luxo, chasse tricopenia, metal artesanal. Vinho especial malatinano. E o nosso é muito deprimido, fala que ele était estudo o vinho paraíso e logo el. Percebe que Palacio se tornou, mais famoso do que ele esperava por conta do rumor sobre ele. Então todo mundo. Parece evitá-lo e a subida social já era. E logo ele dacho novamente para o Eva falando que quer tomar o mar. Agora, mas lá no canto tem garoto observando ele, de longe enquanto comenta que cantem e ele o herdeiro do conte. Agora o nosso garoto do lado de fora, vai olhando para o seu, e se perguntando tudo de errado. Mas logo atrás de le. Alguém aparece perguntando se ele tem momento e ele fica bem animado como isso. Se perguntando se alguém quer conversar. Comme ele, mas logo quando ele olha para trás ele não vê ninguém. Mas assim que ele bate a cabeça, ele vê uma garotinha. Falando que ela é a Loria, a filha do Ducalia. E usando esse sobrenome, nosso garoto fucking joke falando que. Então faz sentido. E pelo que ele sabe, a família Acha é uma das principais famílias que jogam na sombra, conhecido como os encranqueiros do norte. E pelo que ele sabe dessa família, nem tão como ela será alguém. Mas ele não sabe o por ele não se lembra de la no jogo, e ele realmente não acha que ela aparece lá. Mas alors, tá pouco nervosa, fala que vai se dire eta. Então ela quer que ele empreste a sua força. O que choca muito Alex. Perguntando que merda essa garota tá falando. E ela continua nervosa e fala para ele que ela será assassinada breve, deixando ele mesmo chocada. E após ela falar isso, nosso garoto se pergunta por que ela quer a sua ajuda do nada. Mas ela começa a contar a sua história e ela diz que foi protegida como filha da amante do CP Massa. Condição do Duque Pioru e a suas irmãs, como certeza irão, querer matá-la depois que o CP morre. E logo o nosso garoto percebe que antena que dá de Dieu a pessoa da família do Conde, mas ele pensa que não consegue se lembrar dela e. Ela já deveria estar morta quando o jogo começou. E a garotinha é muito fofa e nervosa, fala que como o poder de Lord Alan ela pode ter uma chance. Só que nesse momento ele fala que terá que recusar. Surpreendendo ela que não fala. Que será caridade. E se ela salvar, ela dará el metade da sua fortuna. Só que o nosso garoto fala que está ando. Embora agora, descendo ela me nervosa anda, sem saber o que dizer. Enquanto ele vai pensando que ele nem mesmo consegue se proteger, e ter segurança. Quem dirá da segurança, a ela e mesmo que ele quisesse ajudar. Ele não é a pessoa. Que diz no rumor, mas ele olha para trás e perceba bem tristinha no canto e fica como muita pena de lá. E logo ele. E suspira e fala que deseja sorte a ela e espera que ela ache um aliado forte. E depois que ele volta para o bel, observando ela de cima estao, desfalando, que parece que aquela se aproximou da grande loi SC. Pergunta se ele deve mostrar a gentileza a ela agora, mas a reine fala que não. Está tudo ando ben. E de acordo. Como a informação, ela é a única que não está conectada como Avalon e ela é a única que não faz parte da missa do Radan. E. O Deus fala que isso complica as coisas e logo o resto dos utão morre. E a Rin fala que sim, mas eles irão prosseguir de acordo com as ordens da Lua Vermelha, e eles irão garantir o bloqueio da informação e garantir. Não chega a ele, pois ele não pode saber dessa missão. E enquanto o nosso garoto caminhava pelo bel, ele percebe que tem uma barreira que repele pessoas dele realmente tá ficando muito chato, e ele quer ir embora. Só que logo o se lado a garota aparece dando o vizinho para o nosso herói. Enquanto por dentro ele fica bem emocionado, pois alguém quer falar como ele. Então agora ele pode ativar o seu modo social e dá o mois para garota, mas depois que ele vê lá, ela reconhece fala que então novamente outro personagem que vive na sombra. E é claro que ele sabe que alguém como ela não se aproximaria de la Cine, a não ser que esteja com problema.
Et logo el Saoud da Surita. Zenonia et la fala surpresa que entend la connaissent. Et o Alan fala que, et claro, et la bem famosa en certa. Quasa. En cuanto el lambra que no reino de Asteria existe en très grande casa do submundo, que seu a alia do norte, a. Palacio do Oeste a Zenonia, os trombadinas do Oeste. E esa garota é muito bonita, e animada pergunta cela é. E ele a filha me vela do conde de Zenonia, chamada de Chia. E o nosso grotor sabe. Que es Palladio, a comanda uma gang, entend Zenonia e me como um sindicato criminal e elle va tremendo de medopor. Dentro, pensando que elle precisa son conexão para manter uma vida tranquila ou estável. E pelo bem da sua. Il vida facile elle non pode se envolver comme ela. E assim ele se curva novamente e fala que a sonorita está maravilhosa. Encanto ela agradeceu, mas ela encara el ben seria e pergunta que tal el conversaria um pouco encanto. Nosso garoto fala que adoraria. Mas tão muito zolos nel. Mas obviamente uma mentira ou el so querir embora logo. Mas ela encara el fala que tanto tudo bem ele igualzinho aos rumors, e ela tá ansiosa para vê-lo novamente. O que? E surprendre no herói comme essa reação de lá e simplesmente ela vai embora. E quando ele fica em dúvida se perguntando que, isso deveria significar. Mas mal sabe que Arinariam observando tudo. E de fato o dos fala que ele tem. Problema, e aquilo está de holo, na grande lua, e parece que eles estão sendo seguidos e Arin fala que ele nem tem, e la manda el ficar de holo e eliminar os outro. Mas como corte seco no outro dia de mana o aleneo, Evan aparecerá no desfiladero, e o cavalero pergunta. Se es desfiladero que ele queria ver. Fala que meio-dia, mas anda está escuro lá dentro. Enquanto no que viru a noite procurando por isso, fala que, finalmente achou, o seu objetivo real, e as características, batem perfeitamente. E enquanto eles entram, ele fala que se tive vazio, ele vai correr de novo e de savetem que dar certo. Ele pensa que era fácil achar no jogo. E na, é verdade a razão pela qual, ele veio a Teo. Sulfoi por conta desse labirinto, o labirinto dos sussurros. ECL. Resolve os enigmas, de todas as outras salas desse local, ele receberá um artefato poderoso como recompensa. Obviamente ele memorizou todas as rotas de desafio, e logo os duas chegam, e me m'apporta. E o nosso guerra de surpreso fala. E ele aparece enorme, na vida real e é muito diferente, mesmo que ele tenha visto ela inumeráveis jogando. E logo o celular dos Evan fala que dentro do desfiladero parece bem artificial como se alguém tivesse construído ele. Ele pergunta como ele sabia desse lugar. Enquanto o nosso garoto fala que ele veio ali algumas vezes o Evan, pergunta se é mesmo, pois ele nunca viu ele sendo ante. Só que pensa que ele falou. E muito e mudando de assunto, ele fala que tá zoando, e su que ele temo se método e chama ele para entrar. E o Eva, mandando brincar como ele, fazendo essa expressão porque ele é muito assustador. E assim que eles entram, ele vem vario monstro esmagando outro monstro. E o Evan com muito medo fala que se ele fize o enigma errado, essa coisas irão esmagá-lo sendo. E depois da primeira sala ele vão para a segunda. Enquanto o Evan se pergunta que, e como ce jovem mestre fica tão calmo numa situação dessa, ele trabalhará junto por 4. Ele ainda não consegue entender, elo, e a sua missão n'était padrão, como eliminar grupo criminoso, salvar orfaos, pagar dívidas aleatórias, ajudar escravos e entregando mensagens sem sentido. Ele realmente não consegue. Entendez-lo e il mal saiu da mansão, mas parece sabetudo sobre esse lugar. Ele na frente o alvancido fala que conseguiu, mas abriu apenas 2 mecanismos. E o Eva pensa que mesmo assim a razão pela qual ele seguiu. Jovem mestre porque bem simple. Tudo que ele fa de alguma forma de acerto, mas ele se pergunta o que ele. E planja fazer de saber. E finalmente depois de bom tempo nosso garoto chega ao local que ele queria. Encanto, o Evan fala que finalmente ele chegará, no salão do tesouro, e o nosso rei. Fala que sim, e ele vai pegar esse anel ser. Dali, mas o Eva lá atrás, segurando vários blocos de ouro fala que isso, parece ser bem inútil. Mas o Alan fala que não elevar qualquer outra coisa dali pode causar grande problema. E ele vai criando, o anel bem feliz como ele. Pensando que finalmente ele obteve o juramento da restrição. E logo depois de pegar o que ele queria, ele vai embora. Enquanto o nosso garoto vai pensando que foi muito fácil, pois ele sabe a rota do jogo, ontem foi moleza. Só que para, surpreso do Evan lá na frente.
El pergunta para o Alan se hizo estava incluso no pacote, encarando golem. Gigante, bloquando o desfiladero. E el fica nervoso como hizo, pensando que novo inimigo desconocido. E ACC. O prior scénario, mas se el pude garantir a segurança do joven mestre, vai dar tudo certo. So que nesse momento. O Alan da passo à frente mandando el deixar como el desave. So que o Evan fala que não importa o que el esteja. Pensando, achar uma rota de escape, deveria vir primeiro. Mas logo el observa o nosso garoto lá na frente. Il chamou jovem mestre ser do jovem mestre ser, dali o el grita para o jovem mestre ser dali a sua magia. Segundo nível, e o suficiente. So que nesse momento, o nosso garoto etu feitiço falando que el convoca, juramento da restrição, e estando a mão para, o seju e logo, o brilho o para, todo quebrando, o proprio espaço-tempo e uma. Vo aparece falando do fragmento que era da grande vontade de Niviola. El deve falar du a restrição que el possa. Impor o al fica nervoso escutando essa voz. Lembrando que no jogo essa parte parece como uma escola, mas. E como uma voz. E como se ser poderoso antigo estivesse encarando el, o ser que attend o juramento da. O restrição. Mas el anda tremendo de medo fala que essa voz fa parecer tudo me real. E logo esse cerebra bocae. Manda que el fale. E então o nosso garoto diz. E a primeira restrição es que el ira usar o cine de Maud. Babilonia encanto el usa a magia. E aquel ser pergunta o que el deseja como essa restrição. E el fala que o poder. De distorcer as leis do mundo um pouco. E aquel ser fala que foi garantido. E para a segunda restrição, el fala que. Quando usar magia el ira usar a língua de Babilonia. E o se pergunta o que el desejo como isso el fala que quera poder maior para desafiar as leis do mundo. E aquel ser fica calado por momento. Enquanto o nosso garoto se. E pergunta o que está acontecendo, e se ele fez algo de errado. E até mesmo ele reproduziu cine de Mao. Ele sabe que, por escolher restrição de cine de língua, ele pode alcançar o maior poder de ataque mágico. E por ter repetido. Essa gameplay, il memoriza todas as combinações necessárias do jogo original. Então ele sabe que deve. Te funcionar e logo depois de algum segundo. Aquel ser fala que foi garantido e fala que chiam que se. O lembrado gesto e misterio de Deus abandonado. Ele expressa sua gratidão a ele herdoa a sua vontade. O que. Surpreende. Muito o Alan se perguntando como assim, herdoa a sua vontade e o que diabos isso significa. So que no momento. Seguinte o anel me se dedo e ele percebe que então a restrição foi aplicada logo ele volta para a. La realidade como Eva gritando que ele se salvem, ele fala que não é suficiente quando ele sairme dali. Mas o nosso. Permanece, calmo como sempre estando, a mão enquanto, pensa que a esfera do relâmpago que deveria parecer brilhante. Agora parece lamentável. Mesmo que ele esteja usando toda a sua mana. E não importa o quanto ele treina. S2. O qual recebedas poder que ele recebedas poder detestar o poder que ele adquirio agora. Comme a bola de energia bem à frente do se olose comme Mao, estendida, esperando os golems se aproximarem. E. Il est feitiço refração. E aquel raio condensado, na sua Mao começa a se espalar pelo local e ele fica. Surpreso comme isso, pois depois il feitiço repulsam e aquel relâmpago, se expandem me anda e depois il invoca. A luz indico criando outra bola de energia maior enda. E por último a linha de refração. E como esse movimento. De Mao que parece me peteleco, ele lança aquela bola e me direção aos golems, destruindo todo. O que choca minto. Evan lá atrás se perguntando que poderes da suveio. E aquel raio começa a se infiltrar no corpo do golem. Depois que a magia se dissipa, os golems ficam paralisados. Mas logo depois ele começa a se desintegrar na frente do. Doiseux depois de causar aquela imensia destruição, o caminho fica livre novamente como se nada tivesse. E vindo daquela cena. O Evan Choc se pergunta que merda ele fez. E ele pergunta se por um acaso. Esconde a sua força, mas o Alan fala que não jamais. So que o Evan surpreso fala que nunca viu isso 15 anos de. Isso não é assim, e como isso é possível. E sur possível e dentro da sua cabeça nem ele entende o que está acontecendo. E não é racim no jogo, mas na vida real tá. Muito me poderoso. E o sistema de luta baseado turno desse jogo era onde a magia podia ser lançada a cada turno. Pelo uso de encantamento ou cine. E, dessa vez ele utilizou a magia de raio MKDA comme 4 encantamento. Cine de mau nom total de 5 turno. E am resumo foi basicamente o tio poderoso de Trovao. Mas am adissao. Ah, isso,
Devido a sua restrição, ele deve ser sine encantamento para qualquer magia. E foi por isso que a magia ficou mais forte. Mas mesmo assim da qu'il no golem, estando no segundo círculo, o resultado superou a sua expectativas e, até ele ficou surpreso como isso. E depois que ele sam dali, o Evan fala que isso tá muito me cansativo do que lutar. E ele pergunta, quem no mundo criou esse lugar infernal? Enquanto o nosso garoto vai pensando. E parando para pensar agora ao labirinto do Sussurrotinha, nome diferente ao local e ao tutorial forum. Postado no site da comunidade como nome lerinto de Palon. E ele fala para o Eva que foi cara chamado Palon que, o fez isso e o, Eva pergunta quem é esse. Só que o nosso garoto percebe el desanimado. El segura el para ir. Embora. E encanto nesse caminho, o alave pensando que se el tivesse que escolhe sinal de Mao, que combine como atributo do efeito, o se pode montar o se el escolhe o encantamento certo, a sua propriedade. Gersive corta, e estime que deveria funcionar a mecânica do jogo. Mas diferente do jogo, dos visue ficam. Os mesmo apenas como números aumentando. Dessa vez ele percebe que o feitiço muda de formato a cada encantamento e talvez ver sa transformação. Pode ser muito bom controlando o mano. E ele quer testar isso quando tiver tempo mas. Mesmo assim é alivio que tenha dado certo. Mas enquanto eles iam embora, a reine observava tudo na sombra e logo. Depois ela cor direção desviladero. E chegando lá, ela começa a ler aqueles escritos e fala que era do dos esquecido de fora, as escrituras do Imperio Alane. A ela ola de lado para outro e reconhece. Textos falando que pelo seu amigo e deve ter sido deixado sozinho pelo covarde de Palon. E ele começa a tocar naquela escrita, e lembra que aquele que parou a invasão das coisas, pretas enquanto foi vitorioso, contra o Alculaca que como coração de Sivi, o imperador brilhante Palon, ela obteve todo esse conhecimento porque ela nasceu como a biblioteca ancestral, uma completamente roubado. E ela lembra que ela falou para o Evan que quem fez aquilo foi o Palon. E ela começa a pensar que sabia que ele era especial porque a reina sangrenta seguiu ele, algo que apenas alguém poderia achar na história, mas ela não esperava que a grande lua fosse amigo do Palon. Entretanto, a frase que ele sussurrou nem existe na biblioteca ancestral. Ela fica muito pensativa sobre isso, se perguntando quem é ele. Mas, a poser do desfiladero, ela fala muito corradinha que a lua vermelha estava certa. Ela está envergonhada de seguir cegamente as ordens, só que logo atrás de la Odeus aparece. E ela pergunta o que ele faz ali e se ele vai jantar. Informação. Mas Odeus fala que não é isso e diz que o escuro está morto e sua cabeça foi torcida no meio do ar. Kelin fala que então, ele pode relatar isso e simplesmente, doivent embora do desfiladero, e na mesma noite, mas outro local no condado de Zenonia, a cara tomando o se fala que não era apenas rumor e ele frio e calculista. E o solo seram como abismo e el chamu, ela de famosae. Ela comenta que sim o quad Zenonia é forte e famoso, mas entretanto o el chamu, ela de famosa. Mesmo, que la non participe de atividade sociale, e é realmente fascinante. Ele avait direção ao vélo e pergunta, se ele não concorda com isso, o chamando de conde, que isso proprio. P. Mas como estelar de dedo e me olhar afiado, o olhar do vélo muda totalmente. E ele vira basicamente uma marionnette. E essa mulher fala que ninguém sabia disso, que ela fez ce como marionnette para que ela pudesse ser a líder da casa. E ela se perguntam como ele descobriu isso, mas ela pensa que bem parece que ela até percebe que ele estava de olho nele. E nesse momento do cerveau vai até aquela e fala que ele tem problema. E aquela pergunta o que. E ele fala que ela deve ir ao ce carto, pois eles encontrará malgola. E assim que ela entra, ela vê doce. Comparsa com pescoço quebrado. E aquele cerveau fala que julgando que o selo nem foi ativado, e nem revelu nenhum. E a fala que tem ocupado outros ali de proposito para o ce carto. E ela se perguntam como aquele. Car a descobriu e ele viu a sua fraqueza no momento em que eles estavam se encontrando. Elle est realmente impressionnante. Mas o tal cara que ele acha que é muito, tá na carruagem muito cansado, sans saber de merda. Nenhuma que tá acontecendo. Mas corta para outro local na propriedade do duque de Alia. E a Lura na carruagem fala que, como esperado ele não é alguém normal. E o figurant do submundo tem os mesmos que o CP, o tipo de pessoa. Que ela não deve ser inimiga nunca. E ele era a sua última esperança.
Mas é claro que el non aceitaria o m'acordo. Que resultaria em perda, porque tudo em sua pos foi tomado pelos seus irmãos. Os seus irmãos me velo, tinha, a fila. Me vela Marianne. A segunda fila Pirini e o segundo filho Jeg. Então basicamente ela não tem nada. E chegando. Finalmente, na casa do doc. Ela pensa que sobreviveu até agora utilizando a piedade do, ce pays agora. Ela não sabe. O que fazer. Só que assim que ela entra na mansão, uma das empregadas grita peu la senorita alors e fala que finalmente ela. E ela fala que firam o keg, cometram suicidio. O que choca muito a garota, se perguntando o que aconteceu. E ela pensa que aquele que mataram sua família cometeram suicidio. Isso não faz o menor sentido. Mas ela bem nervosa. Pergunta pra empregada como estou Malina e a Marine. Só que nesse momento outro grita e ouvido e rapidamente ele. E vão em direção ao quarto de Timinha e percebe que ele matou a garota e ela matou ele. E vendo aquela cena, alors ya. Fica em choque, não entendendo o que Carlos está acontecendo hoje. Mas na parte de trás da mansão, ando embora. Como se não tivesse nada acontecendo, ora também animado, falando que os alvos serão eliminados como sucesso. Que ele vê embora, a mansão do Duque foi uma confusão total. Mas quando a Aurora estava muito assustada como aquilo, ela lembrou da falas do Alan como ele falando que coisa boas podem acontecer. E ele desejava sorte a ela. Ela começa a se perguntar, quem realmente está no controle da mansão do Conde, que esconde sua garras espero. E ela tron medo fala que não foi isso que ele que dizia. E exatamente como ela se que. Tornou a única sucessora da família e querendo o seu sombrio como muito medo tremendo na base de fato. Pergunta que tipo de demônio ela acabou de fazer pack, mas agora ela não pode dar para trás. Mas ela se pergunta o que acontece como aquele, que tenta mostrar, existam muitas possibilidades e ela anda. Irá andar, no caminho que ela escolhe. E logo do mês se passará me, no escritório do nosso herói observi falando que está ali por ordem do Duque. De Alia. E o nosso garoto pergunta como assim Duque de Alteria. E o Evan pergunta o que é isso. E pelo que ele pode ver e uma garrafa de vinho de Serrance. Il escutou que las custa algum milhar de euros por garrafa. Elle não se pense ouvir uma pessoalmente. El no bilhete se diz como respeto Loria. E o nosso garoto percebe que anteno aquela, Jovam senorita, porque mandou para. El neno domas, el neno entende, porque la mandou isso, para ele, el pergunta para. Você tem certeza que é para ele? O cerveau fala que sim, o proprio duque o providencio e ordenou que ele. Entregas. Quando sacu ela pergunta, como assim mon duque. Mas logo ele percebe algo estranho. Então isso. E significa que aquela garotinha se tornou a duque. E de volta à mansão do duque, a la oriatala se espreguiçando e fala. Dois meses se passaram num piscar de olhos. E após o funeral do sepei que morreu por estar dont, ela se tornou a duque após a cerimônia. E antes ela nem podia entrar, nesse escritório e a morte dos seus irmãos aconteceu de forma muito repentina. Mas ela não era uma suspeita porque la tinha uma liba como Alan. E nesse tempo a sua organização secreta foi eliminada pelos seus irmãos. E quando ela retornou à mansão, ela estava sem poder algum e ela percebeu depois que era bem surpreendente. Pensar que usaria essa situação para ganhar vantagem. Ele recusou de uma forma que en parecia estase importante, mas fez uma limpeza por trás do pano perfeitamente. E essa pergunta bem. Ela nem contou para ele sobre o funeral. Ela nem contou para ele sobre o funeral do CP, mas ela acha que ele deve ter ajudado, ela porque ele precisa de AM, alguma parte do seu plano. E embora ela tenha conseguido juntar as organizações subordinadas a ela, não é suficiente para assegurar o seu poder. Então significa que ele quer algo. E ela sabe que Palatio é uma figura importante no submundo, que teve ascensão apenas como se negociou. E se for realmente algo que ele não tem, deve ser a capacidade de manipular o cenário político a partir da sombra. Então o que ele precisa é do nome de Hal, e ele encara a foto, do CP, e fala que por ora ela tem que focar no que ela deve. Fon fazer por que logo figura o, irá contatá-la, e ela fala que espera que ele tenha gostado do se presente, mas de. E volta ao nosso garoto, o mordomo se curva falando que vai embora agora enquanto ele está completamente petrificado, pensando que então ela escapou da morte, e se tornou uma duquesa. Mas ele sabe que alguma coisa não está certo. Mas mesmo assim 5 meses se passaram completando 5 anos após o começo da história original.
En quanto au nosso garoto que Bella Manzao, au Eva apparaît ce logo à trace de fala que agora non pod chamarlo de Jovem Mestre, Massim de Conde. Masso Alan fala que a cérémonia un dano a compte ce. Masso el acha que el pod chamal o Assim, Jacques. El eseto en moutroran. Mas el efficacab becho a pensar que el realment no queria se tornar conde, poino. Fazer parte de ce plano de vida feliz, mas no fime sa situação am que el está. Anto el dev tirar au maximo. Proveto dela, mas logo ele muda de assunto e pergunta o que le veio fazer, Evan fala que foi uma carta da UE. O Alan pergunta se le conseguiu alguma informação de quem matou o Leo, mas o Evan fala que anda e nada e o Gildan. Está investigando e após ele se sentar, ele pergunta agora o que o objetivo dele é achar que não é vingança. Enquanto, o Alan pensa que todas, as pequenas diferenças, em relação ao jogo original, devem ser culpa dele. Então ele fala, para o Eve que, está apenas se preparando para os eventos inesperados. O seu amigo fala que ele falou como conde. E quando o nosso garoto fala que é claro, mas logo ele começa a ler a carta, pois a gente tá curioso para saber o que aconteceu como ele nesse meio tempo. E na carta a falou para ele que como sempre ele está bem todo. Estou focando em seu hobby. Especialmente todos nosso ventre lookismo está no nível de homme. Profissional, só que mal sabe que esse ventre lookismo é como corpos humanos. E il comenta que a serong adora brincar. Comme seus amigos e a ren fica, lando o tempo todo, enquanto faz algumas coisas. E o radant a hobby, envolvendo. E ela percebe que essa rotina de troca de notícia todo mês se tornou padrão ao cadáver, aquece o seu coraçãozinho. Mal sabele, rapaziada, que essa criancinhas são os completo monstro. E assim ele fala. Para o Evan agora que ele parou para pensar. Ele pergunta quantos anos as crianças têm e o Evan fala que isso é muito inesperado da parte dele. Mas ele fala que ele devem estar pronto para entrar na sociedade e ele devem estar por volta dessa idade me o menor. Então toda aquela imagem de criança adorável sumiu por completo da cabeça do Alan e ele percebe que tant são quadros adultos agora. Então ele fala que pode ser a hora de deixá-los vivre. E o Evan fica bem surpreso, como isso se, e pega o seu não colocou todo seu não, lugar. Mas o Alan fala que ele não tem a razão para aprisionar, los meja que eles estão crescido. Então é hora dele decidir mo seu futuro. E ele pensa que o cuido de les o suficiente para que ele não virassem os 5 pecados. Então deve estar tudo bem. E pelo que ele lembra, cada luta contra chef tinha o esboço de ce cenário, revelado pela narração. E a outra tinha talento da crença, o Deus tinha talento da espada, a Rin tinha talento para estudar, a Seongo tinha talento para Ezorad tinha talento do apostolo. E ele pensa que se usarem ce talentos diretino, eles irão se dar muito bem na sua vida. Mas enquanto isso, ele pode muito bem preparar algum presente para ele. E então finalmente. De tarde, o nosso garoto fala, que acabou enquanto o Evan, acabou de acordar, e já pega a carta andababando. E fala, logo tá de volta enquanto, o nosso garoto dá chosinho para ele e espera que consiga alguma coisa quando ele ficar. E ele vê pensando nas crianças e que elas devem ler a sua carta e se aventurarem pelo mundo. E agora a cena. E corta pra base. Secreta da lua azul como a falando. Que chegaram novas ordens de save. Elle enviou uma carta para cada. En deles o que surpreende todo e serão fica muito animada por ter uma carta so para ela e a ren também gostu. Quanto a ua tá muito curiosa para saber o que é, ele enviou para cada dele, e assim a itia. Começa a falar para todos que de qualquer coisa ele devem ler o que tá escrito ali, porque as ordens del so. E ça não te. E a seong Benimadia pergunta se la pode ler as carta, que so ela tinha permissão ante. E aí o te. E fala que vendo que ele mandou uma para cada significa que ele decidiu que para todo veram. E na primeira carta. Elle fica bem confuso como nosso garoto perguntando, como é que eles andam me parece que a gente tem feito. Talentosos se ele precisar de algo e su informalo. E a Rin carta fala que parece apenas uma conversa normal. E a Ute pergunta se não mesmo, e porque le disfarça suas ordens como conversa norme do começo e la manda ela. Dar uma olhada e essa foi a primeira ordem depois da carta de agradecimento. E o que ele faz formar o alvoda. Esin missa o di para informar a após a conclusão. Es nessa carta foi quando ele confiou a ela a azul. E como ele podem ver ele fora mescolidos a dedo. Mas lado Deus fica bem desconfiado. Mas no film fala quem comprendre pelo vista e para prevenir que informação vazem.
et a y fala que visto iso el devem entende a zordan. E realizar suamissant. So que deus perguntas no seria melhor se el visitas el zudar sum comunicador. Com magico. So que afica ben seria comme iso e fala que espera que el non tenam esquecido que el tem que seguir tudo. Et que el ordena e o deus sauve en carando ela, e sentindo socante, inabalavel, et depois fala que non se esquece. E a seongo do outro lado mito feliz fala que agora el podem le as cartas. E el começa a ler as cartas. Individuez para o deus informa que el devir para calibur a nação do cavaleiros. En quanto para seong e para. Colonne e la fala desanimada que non gosta de deserto. E para o rondan e racha, a cidade da diversão, en quanto. Para Rin e l'Artania, a cidade do labirinto. E para e la fala be animada que o de la e o reno sagrado, o tal. Osario. E la pergunta para el so que el devem fazer está escrito nas cartas todo falam que sim. E o de. A fala que non sabo motivo. Mas el falu para el virar cavalero, e a soron fala que el tambe disque patrocinalos. E ren fala que el tambe falu localisation de présente. E anda fala que que quer, que possa. Monsieur el verão quando chegarem naquel local. E no centro a fala que isso es ótimo. Mas el devem se lembrar de uma. Quasa? Até que el diga primero. El não podem mencionar o nome da lua azul. Então no outro dia todos se separamdo. Orfanato. Indo cada para sua direção. E agora passamos pouco para o futuro. 3 meses depois como nosso heroíno. Ce escritorio falando que como esperado. Non ton nada sobre mudança de magias ou frasali o el mesmo terra. Que testar. Mas el fala para o Evan que agora que el se lembra, el pergunta como tá o progresso da investigação da. E o Evan fala que a no achu nada, enquanto o nosso garoto pergunta se é serio isso parece. E me feito borboleta que sei fora do se controle e deve ser por conta do 5 grand pecado. E pelo que el sabe, até a Loria, que devia estar morta uma hora dessas, se tornou a Duc de Hall, expandindo se poder influenciano. E submundo, de uma formamento, assustadora. Es el fala, para o Evan, para parar a investigação. E o cavalero, pergunta-se. É sério, enquanto o nosso herói, o vilão, na verdade ve pensando que a sua situação on ser ignorante e o que el. Tant de melhor para fazer. Pois no jogo no tinham quase nada capaz de escapar da roda de inteligência da guilda. Informação, en tant comme certeza e melhor no procurar por problema. Estu de pensar nisso, el termina a base, pois. Non quer se meter comme jambe grande. Pois no fim organização secreta sans assine. E el não ira um incomodal o cel non. Il se mette no meio. E logo el fala para o Evan que nes ritmo no faz sentido continuar comme a investigação. Fala que certo el ira parar comme isso. Mas logo el fala que tem outra noticias o aparentemente de IC. Torno cavalero de calibo. E o Alan nada surpreso comme isso, fala que bon para el. E depois disso me tremez. O se passara me o Evan foi até o condala e comenta que parece que o deus fez uma ordem de cavaleiros. O que surprende. El mito. Nosso. Rui falando. Que el deve estar no nível de Humes. Especialista ou acima para ter uma organização. Enquanto. El sabe que a base da cadeia alimentar e o usuário da espada. Depois o especialista e por último o mestre da espada. Mas el pergunta por você não faz muito tempo que el começou. E o Evan fala que pessoas andam falando. E sobre isso e dizendo que o mundo verá o 15 degré cavalero mestre em menos de 10 anos. E o nosso garoto fica bem. Polgado comme isso e pergunta se el tá falando das espadas de Calibor. E o Evan fala que sim, e isso mesmo. E Calibur. Deve estar celebrando agora. Então, me time skip e feito agora comme 6 meses basicamente humano depois. E saiu do orfanato e no tempo, que ele estava sendo o condição, basicamente o mesmo tempo. E no escritorio, Evan. Falando que tam novas noticias fala que Deus se tornou uma espada de Calibo, tornando el o 15 degré mestre cavaleiro. Que choca muito nosso garoto neo esperando nada disso. E ele fala que apenas mestre de espada podem se tornar. Mestre cavaleiros, pois pelo que ele sabe nesse mundo. Mestre da espada é super-humano que foi além da lâmina de. Ora e desbloqueou uma habilidade única, uma derivação. E poucos personagens foram capazes de fazer isso. Pergunta para o Evans, se ele tá falando que o deus é mestre da espada, mas o Evan fala que para ser mais exato. Mas a nação, de a sa nação, de a el o título de mestre cavaleiro, l'enesmo assim, el neno apenas, ganó duelo, contra a carta espada, mas o cibo também perderá mem cavalerona.
Eo no second fala que certo eiel devem estar emguera. Que a obtention de mana et au se dominio, demora un 15 anos a derivação, deve levar alguma decada tombe. Et pelo que. Au protasab, a primera espada ertinha 32 anos quando il se tornu o me jovem mestre cavallero. S. Personagem aparece no episodio principal trefalando, que il era o Harry et l'esteve empenando uma espada. De dos 5 anos si o ala un alambra de le. Porque el sabe que elle est muito forte mesmo comme ce talento de moru. Un 20 anos para el chegar nesse nível. E agora uma criança sin conhecimento sobre espadas se tornu mestre. Cavallero do nada. Ce el está apna esperando pela derivação, significa que já ultrapassu o Herode como mestre. Cavallero. E el fala para o evan que talvez. Il possa se aproveitar de land do esperado, ou non, também. Encarando a única carta que el recebe nestampo todo. Mas o evan fala que no, el jamais faria miso. So que o, nosso garoto fala para el so recebe carta da Judia e nanuma dos outro quatro. El ve pensando que, o poids de terrido para o reino sagrado, as cartas da Ju reclamandavam comme muita frequência contam noticias do cinco. Grande pegado, parece que el mantivera mo contato e mesmo santer. Visto a cara delante, el poderim. Te a menos agradecido pelo se presente. Isso realmente deixa el triste mas logo el dá un tapignona. El já está muito feliz que el non vão destruir, el já está muito feliz que el non vão destruir esse mundo. Et tentando se consolar, el fala que contando que eles étaient jamais bem, el fica feliz. Elogação corta diretamente para a capital de Calibur, a área central de Kirta, na residência de nobre de Alto Escalao, e sa grande mansa onde. Residem os famosos cavaleiros do eclipse solar. Observando os cavaleiros lá embecho, está o deux fortement vestido. E agora il se tornou o capitão do cavaleiro do eclipse solar, o mestre cavaleiro me jovem. E lá embecho ele. Observo uma garota e a garota o la para il chamando el de ir, mauzinho. Enquanto Deus, o psicopata, pelo incrível que. Paressa, sorriu de volta para ele logo el ve lembrando que faz humano inteiro mas pensar sobre se passado. Deixa el muito envergonado e quando el perde tudo para aquelas coisa negra, a suairement também foi levadação. Que el tivesse a única chance de defender, la tudo que sobru para el foi uma rava incontrolável le também, claro, profundo odio. E o fato da grande water salvar sua vida no era bom motivo para jurar lealdade a el. Mas por el ter prometido que el poderia se vingar, el seguiu as ordem da lua azul. E trabalhar como parte da lua azul rendeu a el muita situação perigosa e trenos. Entretanto, el non se portava comme se bem estar e por. Alguns anos el realizou mission. Que seriam fundamenté para ir contra as coisa negra. E logo depois el recebe. E ma ordem direta, e enquanto il y a, a carta, el perguntavam se realmente isso era da azo. E, aquel tal de presente que. El daria a el, estava em hotel localizado no sul de Calibor. E naquele tempo el non se portava comme presente. Mas assim que el chegou nessa localização se perguntando que poderia ser esse presente, el ficou. Completamente chocado, pois naquela carta repentina o presente da grande lua foi a família que el pensuter. Perdido, que agora realmente se tornou arrasado do se vive. Esse presente foi algo muito me precioso do que a sua. Deve pensando, que a sua irmã que la chug estava morta, na verdade estava viva. E, el encarando, se pergunta o que aconteceu. En tant como os duas sentados, ela começa a contar a sua história e fala que depois que aquela coisa separaram el de la na escuridão, ela teve que esperar pela sua ve por muito tempo. E quando chegou a Jua hora e ela estava presta a morrer. Il foi capaz de escapar como a luz sobrevive. Então alguns anos depois, quando ela quase foi vendida para o mercador de escravos, alguém viu se resgate salvando a fita de la mercenario chamado Evan que a salvo. Então, depois disso, ela recebeu tratamento do seu benfeitor como cartão. Dizendo que continuará mandando para ela remedios e ajuda. E ele estará segura sobre o nome de Palatio. E ela não precisa se preocupar como seu irmão assinado a Alan Palatio. E assim ele fala que é muito grato a el por tudo que ele fez. E o Deus completamente chocado com isso, pergunta se ele a proteger sobre o nome de Palatio. Enquanto ele vai se perguntando como a grande lua sabia de tudo isso. El nunca falou sobre a sua família e apenas a Yuxia que ele foi pego pelo Cordeiro Negro. E ele fica muito dúvida se perguntando como ele fez isso mas logo. Ele lembra das palavras da Yuti falando, que ele sabe todo, quando os dois andairam criança. E agora, ele percebe que
Oasua duvidas. Chantaram como quebra, cabeza, et desapareceram. Antigamente, elle non podia entender. Ansiedad daia, et a forma que la falava sobre elle. Entre tanto, o único tolo era ninguém além d'elle. Et elle também lembra. Das palavras que o Alan falou para a que coisa boas acontece. Et agora elle pensa sobre o que elle dissente. Elle sabia. De todo e até aviso aquela criança do futuro. E ele fica suando frio pensando nisso. Mas lado ele é muito vivo. E pergunta para, o seu irmão, o que está acontecendo, enquanto ele tira isso da sua cabeça, e pensa que a sua espada. Uso agir, por conta própria. Mas ele decidiu ser generoso e misericordioso. E a sua cabeça sempre esteve cheia de pensamentos de odio contra o Cordeiro Negro. E no final ele acabou sendo presenteado como presente de valor inestimável. E ele lembra novamente das palavras da Utah, o que logo ele iria perceber, porque ela segue aquilo mesmo. E agora, ele sabe que ela não é apenas uma fanática, e nem estava confiando nele cegamente. E agora a única coisa que passa na sua cabeça é que ele tem que retribuir a ele. E a sua missão atual é se tornar o ápice de Calibor, cavaleiro mestre, e criar uma ordem pessoal de cavaleiros como os melhores espadachins. Então, de volta ao presente, cavaleiro vai ter o Deus fala que chegou a hora. Então, os deva direção a os outros cavaleiros. Enquanto Deus pensa que essa expedição vai servir como pontapé inicial para o eclipse solar. E não importa que dificuldades apareçam, ele estará esperando pelo dia a qual ele pode recompensar qualo de forma satisfatória. Ele como a sua espada fala, para a sua organização, ele devem se provar diante da lua. E os cavaleiros do eclipse solar. Fora uma expedição, para lutarem contra os bárbaros. Mas o corte na história acontece e voltamos para o nosso garoto que tá relaxando em casa de boa, não pensando em nada. Mas no meio daquele livro várias anotações começam. E vendo isso como sinal, ele volta ao trabalho, que é basicamente traduzir as frases e formulas que ele pode usar na sua magia. E depois de tempinho, o relatório tá pronto. E agora ele sabe que a refração fortaleza imperfeição de feitiço completo, amontando sua área de contar, igual no passado, quando ele lutou contra os. E a refração muda de forma, afetando a transição do projetil. E a luz indicou reforça magia paralela, tipo uma magia elétrica, que foi exatamente o que ele fez também. E por último, a linha de refração, que garanta penetração, resultando no acerto crítico. E ele fala que como a sua mana, ele pode usar apenas uma magia por dia. E demorou bastante para ele descobrir tudo isso. E pela predefinição desse mundo, o cine de Mao, e a língua de Babilônia foram esquecidos, então não tem informação sobre no filme o que ele teve que fazer foi autopesquisa. Acabou achando algo que ele realmente gosta, mesmo tendo aprendido magia por proteção. E assim ele começa a fazer. Testes fala que agora é hora de ver o resultado final de 2 meses de pesquisa. Então ele faz o cine de Mao. Ele vai pensando que ele deve eliminar o ponto de foco da esfera de mana e causar desequilíbrio para. E essa magia fraca imprestável e a fixação. E logo bola de energia muito grande aparece acima. E o próximo passo é a compreensão. E a próxima é o colapso. E por falar essa frase, começa a ter certo propósito. E depois ele fala florescimento e faz mais sinal de Mao. E logo no seu, se fechou. Enorme relâmpago que na direção da mansão, bem em cima do poder do nosso herói. E basicamente uma árvore gigantesca de energia, como se fosse uma árvore feita de raio, aparece na sua frente. E ele fala a sua surpresa que, e quando ele usa o colapso primeiro, mas antes que ele pudesse continuar, ele fica surpreso como alguém gritando ao seu lado, dizendo que isso é impossível. E assim que ele olha, ele vê a pessoa que não era para. E estar ali. E aquela senhorita Zenonia fica chocada vendo aquela cena, perguntando se é uma magia. E o nosso garoto fica em choque ao vê-lo salir. E lá do lado da Zenonia, aquele velo fala tremendo de medo que você é capaz de usar uma magia ordinária. Ele é pelo menos mago de sétimo círculo. Só que nossa se pergunta, como assim ordinária? E que merda ele tá falando? E se ele realmente acha que ele, mago de segundo círculo, fragoteum. Mago lendário de sétimo círculo. Então agora me tarde dentro da sala de hóspedes, aquele doit ficam sentadino. Sem falar nada enquanto acaba pensando que l'attendua motivo para vir ali. E primeiro confirmar. Intenção do conde,
que foi un factor determinante para causar grande dano en Zenonia, et outro detectar au nível 2. Organização que o protege que permite el controlar a menson palatio. Mas o que la acabou descobrindo e muito maior. Odo que isso, enquanto ele avait, aquel mago do seu lado comme muita ansiedade e ela nunca pensou ver esse velo arrogante. Cheio de medo assim. E ovia aquele o mago de quinto círculo, banido da tor magica por sus experimentos des humanos. E ele pode terminar uma divisão de soldado com facilidade. E ele sempre manteve uma postura arrogante enquanto. E no caso dela. E no caso dela, ela consegue sentir medo, mas nunca viu ela cimenté. Ela se pergunta, se realmente aquilo foi uma magia ordinária. So que nesse momento alguém abra porta e o nosso garoto falando. Que ante o que traz a senorita cia Zenonia para o seu condado. Ante o metarde como os trecidado a caped. Terdom pela visita repentina, e ela esteve esperando muito para encontrá-lo. So que nesse momento o nosso garoto fala, que não vécule pas lá. Entretanto, ele quer esclarecer uma coisa e o que ele fez agora não foi uma magia ordinária. Se ele for contabilizar suas habilidades, ele estaria apenas no segundo círculo. E ele fala que o mal. Gocelado, nem deve ter percebido, a ausência de efeito. Enquanto ele pensa que, infelizmente, aquela nem é uma magia ofensiva ou defensiva. So que as palavras dele para os dois é basicamente para ele ficarem calados a respeito. Isso e não usarem falar nada. Então Valmorendo de medo fala que sim, isso mesmo. Ele viu errado naquela hora, enquanto a garota percebe que ele está sendo muito educado. E por outro lado nosso garoto pensa que é um alívio e fala que tá ótimo. Agora que o mal entendido foi resolvido, ele pode ir direto ao ponto, e é que ela fala que percebe que deveria visitar, lo após, concluir ce negócio por perto. Então, ela pergunta se ela não tem nenhum motivo específico, e ela fala que não. Então por isso, Alan fala que infelizmente ele tem trabalho a fazer, e nele ne pode demorar. E aquele se levanta na hora falando que compreende e agradece por ceder o seu tempo e lá. Estará de partida agora. E enquanto ela va embora, o Alan fala que se ela precisar de alguém para falar. Ele recomendaria a Duke Exaia, e ele acha que la se daria bem como ela. O que surprende muito a Sononio comisso, mas, logo ela disfarça e fala que sim. Ele avait visita lá. E agora do lado de fora da mansão como os doazando embora. Lano. Portao, Evan pergunta para o Alan por que Xenonia de uma família arruinada do leste viria ali. E o Alan fala que não. Tem a menor ideia. Mas na cabeça de ele sabe que isso é bem problemático. Pois um rumor falso sobre ele utiliza. Magia ordinária se espalar. Aquele que procura oponente fortes irão querer lutar contra ele, e ele com certeza va. Morrer? E ele botando pra casa pensa que esse mundo é muito perigoso, e ele espera que ele tenha entendido o que ele. E não tão como ele a visitar a Alan quanto competente pelo submundo. E a única coisa que ele quer é que ele não. E agora na carruagem, aqui fala para aquele mago que aquilo que o conde Palatio fez se foi mesmo uma magia ordinária, mas o velo fala que não era. E ela pergunta então por que daquela reação, e o velo fala que a magia ordinária utiliza suas próprias leis, mas os princípios absolutos e imutáveis, apenas magos no pináculo são capazes. Entretanto, o que ele usava era diferente. Ele utilizou o seu olho para observar e analisar aquela magia. O que ele viu foi chocante, pois ele estava quebrando os princípios absolutos. E ele basicamente consertou. Proprio trovão e moldu ele colapsando ali. Mas mesmo fazendo isso, a magia ainda foi materializada. Então o que ele fait foi um milagre impossível de fazer, ou pelo menos deveria ser impossível. So que o velo fala que o mais importante. O que veio depois. O que ele viu naquele momento era, sem dúvida grande dos exterior. O so de pensar nisso. Soit. E ele fica falando consigo mesmo, que tant que parar de pensar naquilo e pensar pouco me pode. Sur perigoso. E na sua juventude ele se aprofundou tanto em conhecimentos ancestrais, que recebeu elogios pela sua pesquisa sobre magia da era esquecida. Então ele quer deixar algo claro para ela. Ela nunca deve se opor ao conde Palatio. E logo ela fala pouco irritada como isso, que então quer dizer que ela não deve descobrir as intenções. Elle é que las palavras. Onde ele recomendou a diosa Alia. Ela percebe que ele sou uma peça do tabuleiro dele. Logo a possess dia, outro time skip aconteceu de 5 secomes de pois, por volta de 2 anos de pois que as crianças saíram do orfanato. No escritorio do nosso garoto,
o evan va entrando e o ala pergunta se el conseguiu alguma informação nova sobre as crianças. Mas o evan fala que não é sobre las. Mas o que ele descobriu é que o condado Zenonia e o ducado de Alt se aliaram, deixando o nosso garoto chocado, que pergunta como as dua maior do. E o submundo se aliaram assim. E o evan diz que pode estar relacionado, e o submundo, e ninguém de fora sabe, porém ele está certo. E o nosso garoto preocupado como isso ve pensando queimado pecados para outro caminho, mas agora ele precisa lidar com a aliança de Dua Genazé, o reino deve estar en pronto agora, ele se pergunta se lá. E realmente levou em consideração o que ele falou para ela naquele dia. Mas ele acha que não está pensando de me e não. Tem como arrogante feria se a ouvir o que ele disse, mas ele acha que ele deveria se preparar para isso. E logo ele começa. E se escreveu uma carta falando que para si a ele, pede desculpas se ele foi curto e grosseiro. E o motivo é que ele não é. E está muito bom como as palavras. Enquanto ele vai pensando que espera que ele não pense que ele mentirá. E após ele escreve a carta, ele entrega para o Evan entregar para a Zenonia. E depois que o Evan vai embora, o nosso garoto vai landoas. Carta e fala que gostaria de saber como o Radan e a Sorong está e não de muitos detalhes de la posterem chegado. O seu destino. E ele realmente espera que ela não esteja morta no meio do mato. O se ela realmente achar o se presente que ele diz na carta, ela deve se tornar o pináculo de todo os lutador de Bagayaga. E o se presente. Era a essência da tribo da Juba Durada. E na descrição diz que cela tivesse aquilo, ela não teria caído na corrupção. E se tornado pecado. E ao invés disso, ela teria se tornado alguém famosa na raça do lobo. E ele pensa que permitiria ela saber a localização do tesouros escondido, ao que ele planejava usar como fundo de emergência. Ele acha que ela deve ser bem talentosa para ganhar dinheiro sozinha, então vai ficar tudo bem. E a nação onde ela está. E uma nação de lutador, onde pode te dar o mundo inteiro. A nação do deserto de Colonia. E logo a se namoda. Para a nação do deserto de Colonia. E a noite no deserto andando por uma caverna, a Sorong tá muito feliz. Eximinada falando que finalmente a provação acabou e ela minto animada agradece minto a grande lua e ela achou que a essência da tribo Juba Durada era apenas uma lenda para ela. Mas no fim ela conseguiu e não era apenas conto de fadas calque. E ela vai lembrando de quando a sua mãe contou a história para ela, de quando ela perguntou sobre a essência da tribo Durada. E a sua mãe explicou que ele da tribo da raça do lobos é o descendente do resto de toda as bestas. E a essência da tribo é tesouro lendário que tem estado como el por geração. Ela da el força. E ela pensa que o fato de la terre obtido a essência e passar por todas a sua provação no fim era realmente. E a grande lua é de fato o seu benfeitor. Aquele que savuda morte como cobaia, e que de ela o pode de se vingar de draga o negro que matou os seu bike. E ela exalando pode imenso para que l'avait retribuir o seu favor. Mas ela tem certeza que ele não deseja que ela vire uma gladiadora mediocre. E dali pra frente, ela precisa se tornará gladiadora mais forte, restaurar a tribo da Juba Durada e finalmente matar o dragão negro. E do lado de Forada caverna, olhando para a lua, ela fala que tudo isso é por ele, a grande lua. E agora que vai começar a sua aventura. E fato, pois o grande rei das férias da tribo Juba Durada irá reaparecer após centenas de anos. Sentados, o Evan fala para o nosso garoto que fazer lembrar que a guide descobriu informação sobre as crianças. E ele queria ter falado antes, mas esquece. E ele disseram que a Soruga está andando muito bem en Colonia e ela já conquistou o título de Raio Dourado. E ela pergunta, como assim Raio Dourado? Mas fala que bem, ele está contente que ela esteja bem. E o Eva fala que certo e naquele lugar você pode fazer qualquer coisa se tiver força. E logo Alan pergunta sobre o de fala que não escutou o falar dele, após ter sido enviado para Rachas. E o Evan diz que toma algumas informações dele, mas ele ainda está verificando a veracidade. E nos a pergunta o que isso e se ele não está trabalhando duro porque ele não fala mais como ele. Mas o Evan fica bem nervoso pedindo perdão por isso enquanto o que demorar mês para chegar nele. Eva choque perguntando como assim tor mágica? Ele nunca viu falado sobre isso. Enquanto o nosso garoto pergunta se ele esquece de avisar. Mas o fala que mesmo assim no mês e muita coisa deve demorar apenas uma semana para a chegar na tor mágica verde.
So que Alan fala que el estara endo para tors azule, es evan vayambora. Quando diz que stara se preparando para partir. E assim que el vayambora, o Alan se deita falando que passaram me. Andando de carro a jom. So deixa el muito cansado. Mas o que el poderia fazer agora, o item que vai ajudar lo como a sua. Pequena reserva de mana, está lá, e aquel lugar fica próximo do labirinto. Isso traz a el alguma memoria. E no jogo. El passo muito tempo se fortalecendo lá. E es labirinto é localizado no centro da cidade, local famoso no. E os jogador se conseguem obter ótimos itens CEO, par de nível quanto medes. Entretanto, mesmo que. En contu até o final. E como num jogo reliquias e artefatos c'est constantement encontrado. E foi por conta disso que a profissão de avaliador mágico se torna tão popular que garante uma vida farta. E nas cartas, a reine diz que iria fazer o exame de avaliadora em breve como se talento ele tem certeza que ela vai passar com facilidade. Mas ela acha que será presente muito pequeno em comparação com os outros estudos, e aquilo faz avaliar itens e ele deveria ter mandado outra coisa junto. E assim a cena muda para a cidade do labirinto M. La Tantania. E essa cidade governada por ninguém é cidade do mercenários e explorador. E passando por varia. Loja, na parte sul, você pode achar uma pequena loja secreta de avaliação, chamada de merda. E essa loja de bastante fama devido a seu revisto únicos, atendendo principalmente nobres exploradores de rank. E dentro da loja. E avaliadora aparece falando, que a avaliação chegou, e entre su cliente tem, ou é morde de l'Artania. E essa avaliadora, é claro que é a Rini, explicando que esse dispositivo cria chama como humana, e isso uma relíquia como habilidade impressa. E o Lord pergunta como se habilidade impressa? E la fala que como apenas uma pequena quantidade de mana a sua chama poderá ficar acessa por pelo menos uma hora. E o Lord fica bem animado com isso, falando que a sua eficiência ficou ainda melhor. E após eles irem embora, a nossa garota tira a máscara, mostrando a todo a sua pouco me vela. E logo atrás de lá, ela encara item que parece me binóculo. E ela fala que esse item também tem uma habilidade impressa. E o motivo de la ter essa loja localizada numa esquina é por causa da habilidade impressa. E logo ela se do balcão e vai entrando no fundo enquanto ela encara o presente da grande. O ela. Ben feliz fala que quando ele diz que queria que ela se tornasse uma avaliadora, ela não conseguia. Entende o motivo. E a sua verdadeira identidade é amigo de Palonda errado dos exterior. E ele entende que tudo foi para eliminar as coisas negras, mas na carta ele diz para ela ir para Latania e verá uma avaliadora mágica. E ela não era capaz de entender a missão. E quando ela chegou, ela se perguntava o que virar uma avaliadora. Tant a ver como matar coisa negra. Mas no momento que ela viu se presente, ela conseguiu entender, pois o lodo. Perseguidor que identifica rapidamente itens abaixo de UM. Certo limite de mana e serve para auxiliar avaliação. Mas a Rin fala que são diferentes do que la conhece a sua substância se que existe na sua biblioteca e após os seus terem sido quebrados, a impressão foi desbloqueada e ela fala que para derrotar as coisas negras ela deve espertar esse item para isso, ela precisa obter sacrifício. Ela já está chegando na metade do sacrifício como número 248 ou 249 como esse item de agora. E a Rin sorridente fala que ela precisa apenas de 251. E sacrifício. Enquanto vai pensando que para aumentar o contador a relisa absorve algo modificando o lo. E ela joga apenas como relíquia de alto nível. O algum item errado for sacrificado, o contador reinicia e ela pensa que avaliar relíquia a se identificar como sacrifício de alto nível como a sua impressão. Isso é algo que apenas ela pode fazer por ter nascido como a biblioteca da eternidade. E no final tudo isso é para matar as coisa negra e tudo fa parte do plano da grande lua. Mas após esse dia se acorda novamente para 3 semanas. Depois na tor mágica casu. E assim que o nosso garoto entra, ele se depara como uma garota falando que atualmente e tel mestre da tor está ausente ele pode dizer para ela o que ele quer, e depois ir embora. E tel mesta garota vice-mestre da tor azul, uma maga de sexto círculo, a Fenia, a Crayen. E isso ela percebe que ela está bem irritada, mas logo ele pensa que o seu rosto é bem familiar, e ele já deve ter visto ela na missão principal, mas ela apenas uma vice-mestra. E no jogo. Ela era uma gênica que aparece uma vez na vida.
conseguindo obtewatavo circulo comme ventanos e se tornandoa. Mestradator. Et non somentator magica et forte, mas tambe monopolisam a produção de certa coisa, deixando-se. I status iguazaos de nobre. So que mesmo como a autoridade de uma vicestra, e sa garota é muito irritadina. E logo Alan. Fala que ele é o conde palatio. E como ele dissente, ele veio ali para falar sobre o portal temporal. Massa fenitada. Pergunta o que ele quer dizer comme isso, enquanto ele fala para ela que ele pode eliminar o portal temporal, fazendo ela parar na hora e pensar que o tal portal temporal é uma fenda que se conecta como uma misterioso subespaço, aparecendo lugar de magia fréquentement usada, et ela cria anomalias que cria o mestrago enorme. Entend logo a fait encara o nos. E garoto comme ce holos revelador, e fala que alguém comme ton, pouco talento quanto, el falando isso. Ela so manda elire. Embora agora. So que el fala pra frente que el precisa de uma resposta, mas ela fica, bem irritada comme ele fala que. Então, el queria me dar porta o temporal pegaros tesouro. E sim, é claro que ele vê. Es ele muito pito. Pergunta se ele sabe quantas pessoas aparecerão. El falando esse tipo de merda. Mas ele fala muito calmamente. El só tá falando a verdade e ele pede para ela levar el no portal, pois ele pode mostrar. Mas ela, muito indignada. Il fala que entende que elle precisa de algo grandioso para mudar a opinião pública sobre elle, porque acham que elle. O conde porter a sorte dos irmãos morrerem. Entretanto, elle não pode vir ali causar confusão, já. Expandando a sua aura, assustando os dois. Enquanto o nosso garoto se pergunta, como assim rumor. E deve, isso porque ele vive de forma quieta. E essa garota parece ser uma viciada trabalho, mas parece muito bem informada. E foi, o mundo. E a única coisa que ele pode pensar sobre ela é que ela é assustadora. E logo atrás de la vadi. Que isso é apenas a sua maneira. Ele crê que eles serão partidos ao meio, e continuarão mexendo como ela. Só que não. E ligando para nada, o Alan dá passo à frente e fala que se ele não conseguir fechar o portal. Ele irá doar tudo. Ele tem para a tor magica. E a Fenisha fala que ele continua falando merda, enquanto ele encara ela bem sério e fala. Que se ela quiser ele pode fazer. Juramento enquanto fala que essa não é uma oferta ruim para ela. E a vice-mestre. Encara ele bem desconfiada se perguntando se ele realmente é confiável. Mas logo ela decide fazer. Isso eleva ele para portal temporal e fala que como prometido, a sua fortuna será de lá no momento en que ele falar. Só que o Alan fala que isso não vai acontecer e ela vai pensando que é perfeito. Ela tava querendo saber será. Apenas sortudo ou aquele portras de tudo no condado. E após pouco de conversa, ela consegue ver que ele é bem. O diferente da atmosfera desumana perto dele, a sua quantia de mana e de umago no pico do segundo. E circulou. Então ela se pergunta como ele consegue agir assim. E é realmente patético. Só que na cabeça do Alan ele pensa que a verdade é que nem tem motivo para fechar o portal. E após 3 meses ele vai desaparecer após a remoção da o portal. O portal. O portal. O portal temporal da Tor. Magica azul esteve, ativo por 2 anos e es doit ficam, cara a cara como o portal temporal. E a Fenila atrás fala. Que se ele não conseguir, ele será expulso da sala. Só que o nosso herói inimiga pre ela e começa a usar-os. E cine de Mao. Ela fica surpresa como aquilo e pergunta se ele realmente quer usar algo acima ou invés de cajado. Comment? Interceptor. E ela vai pensando que a magia ancestral classifica isso como método primitivo, método considerado como conto de vagas. E ela ficando irritada, manda ele parar de passar vergonha e ser logo dali. Só que nesse. O que surpreende, o feitiço, o que surpreende muito da garota contando aquela sala ficando completamente preto. E branco, e ela suando o frio percebe finalmente que não consegue mover o único dedo. E ela não entende o que tá acontecendo ali. Só que rapidamente ela ativa a magia nos solos e começa a encarar o nosso prota. Un molo gigantesco aparece bem acima dele, e logo de poivre zolo, e começa a encará-la como se ela fosse uma pequena formiga, descendo a vice-mestra completamente em choque. Un amante de laço se passa uma coisa, que é o like. NS video e sua inscrição no canal. E rapaziada, se você gostaram e quiserem a próxima parte, a meta para essa obra. São 3000 likes. E por favor, hype esse video que me ajuda muito. E para apoiar-me do canal, se torne membro. Clicando em seja membro aqui embaixo. E não me, e isso, gente,
e vous ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo. Co,